Nesta aula, iremos falar sobre o sistema de amortização. Mais especificamente, iremos falar sobre o sistema de amortização Price. Tá? Price são parcelas constantes. Eu sou o professor Evandro Giardini e a nossa aula já começou. Quando falamos em um sistema de amortização, estamos falando em um sistema que vai auxiliar no pagamento, o cálculo de parcelas para o pagamento de uma dívida. Tá? Essa dívida ela pode ser a curto ou a longo prazo. Quando se fala em dívida, não necessariamente é algo negativo. Por quê? Porque você pode fazer uma dívida, um empréstimo, baseado em um valor que você obteve para realizar um investimento. Então, por exemplo, um exemplo bem comum, tá? Para pessoas físicas, você vai comprar uma casa, a casa ela tem um valor que você não dispõe em sua totalidade, e o que você faz? Você vai em uma instituição bancária e faz um empréstimo, tá? Faz um financiamento habitacional, e esse financiamento você vai saldá-lo de acordo com o período que você contratar. Então, o cálculo da parcela, né, desse seu financiamento, ele vai ser realizado baseado em um sistema de amortização. Tudo bem? Bem, quando eu falo de sistema de amortização, né, eu estou falando em amortizar. Toda vez que pagamos uma parcela de um financiamento, nessa parcela nós estamos amortizando aquele valor que nós pegamos emprestado do banco, tá? Então, além do mais, não é a parcela, não tem somente uma amortização. A parcela tem também juros. Então, quando nós pagamos o valor, uma prestação da nosso financiamento, nós estamos fazendo o que ali? Nós estamos também pagando a amortização, que é o abatimento do saldo devedor, tá? E mais os juros, tá? Então toda parcela tem um saldo devedor, tem uma amortização que vai diminuir o que eu peguei emprestado do banco, e tem o que? Os juros, tudo bem? Bem, no Brasil, os mais usados, os sistemas de amortização mais utilizados são o sistema Price ou o sistema francês, tá? O nome é um ou outro, e o sistema de amortização constante, que é o SAC, tá? Então, o sistema Price, as parcelas são fixas. Você calcula as parcelas no começo e elas vão ser a mesma até o final do financiamento, tá? E o saque é aquela parcela em que os valores eles vão diminuindo a cada prestação paga, tá bom? Nesse momento iremos trabalhar com a parcela o quê? Com o sistema o quê? O sistema Price, tá bom? O sistema Price ele é usado normalmente em duas situações. Quando você vai fazer uma operação de crédito direto ao consumidor, ou seja, você vai financiar um carro, né, durante 5 anos, e normalmente você paga um valor o quê? Fixo, não é isso? Então você está usando o Price. Ou quando você vai também pegar um imóvel, né, financiar um imóvel, e você escolhe o Price, tá bom? Bem, o Price, então aqui estaria o esquema aqui do Price, tá? Então veja, eu tenho aqui a minha linha do tempo, tá ok? Né? Meu fluxo de caixa, digamos assim. Então veja o Price, ó. Eu começo inicialmente com um saldo devedor, né? Então o meu valor presente é um saldo devedor. A minha setinha tá para cima, significando que eu paguei, né? Que eu peguei emprestado esse dinheiro, tá bom? E as setinhas para baixo quer dizer que eu estou pagando as parcelas. Então veja, a cada mês, né, eu estou pagando aqui, ó, uma parcela, ó, PMT, tá? Então PMT é parcela, até que eu quito totalmente o meu financiamento, tá bom?
Então notem, ó, em cada parcela nós temos o que? Amortização mais juros, beleza? Aqui um esquema, uma figura aqui que representa amortização e juros do price. Então percebam vocês que no começo eu tenho muito mais juros, ó, né? Ó, eu tenho muito mais juros e esses juros eles vão diminuindo a cada vez que eu pago parcela, tá bom? Ó, então cada vez que passa, o tempo vai correndo, eu vou pagando, vai aumentando minha amortização, tá ok? E percebam que ele não é linear, né? Ele é meio que exponencial aqui, assim, a relação entre juros e amortização, né? Por isso se você tiver um dinheiro a mais aí, é melhor você usar esse dinheiro para quitar o seu financiamento no começo do que você usá-lo para quitar no final, tá ok? Quitar que eu falo assim, ou pelo menos saldar algumas parcelas, tá? Então se você conseguir colocar, fazer a amortização num valor no começo, o que vai acontecer? Você vai estar amortizando um valor mais alto no começo, então os seus juros, você vai estar pagando menos juros, entendeu? Então provavelmente o que acontece quando você vai saldar, por exemplo, financiamento habitacional? Você pagou, fez uma amortização, né? Então sobrou um dinheiro, você amortiza, ou você diminui o valor da prestação, ou você traz o seu financiamento, você mantém o mesmo valor de amortização, de prestação, perdão, mas você traz o prazo, ele vai ficando mais curto, tá? Por quê? Porque você já está saldando bastante o seu saldo devedor. Isso é interessante, tá? Quanto mais você conseguir pagar no começo do financiamento, dar valores a mais, né? Além da prestação mensal, você vai diminuir o tanto de juros que você vai pagar, tá? No começo, pessoal, tanto do price quanto o próximo que nós iremos ver, é mais ou menos meio a meio, tá? A cada R$1.000 que você paga de prestação, você está pagando ali algo em torno de uns 490 de juros e 510 de amortização. Então no começo os juros são muito altos, tá bom? Bem, com o price eu tenho duas fórmulas para trabalhar com ela, tá? Com o price. Eu tenho aqui a primeira fórmula, que é a mais usada, que é para eu calcular as parcelas. Perdão, a parcela, porque a parcela é fixa, tá? Ó, então é o saldo devedor vezes a taxa, vezes que multiplica o fator de acumulação de capital, FAC, né? Sobre o FAC menos 1, tá? Isso vai me dar o valor da parcela, tá? Que vai ser o mesmo valor até o final do financiamento. Ou eu calculo o saldo devedor, ó. O saldo devedor vai ser o que, ó? A parcela que eu calculei antes vezes o inverso desse daqui, ó. É o inverso, ó. Então veja, se eu quero saber um financiamento lá de, sei lá, durante 30 anos, eu paguei durante 5 anos, eu quero saber qual está meu saldo devedor naquele momento. Eu vou usar o que? Eu vou usar essa fórmula aqui. Mas preste atenção. Esse N aqui, ó, quando eu quero saldo devedor, é um N do que falta. Então, por exemplo, ó, suponho que são 10 parcelas. Eu paguei 2 e quero saber qual o saldo devedor após o pagamento da segunda. Esse meu N aqui vai ser o que? 10 menos 2. Entenderam? Se o meu financiamento fosse de 100 parcelas, eu paguei 31. Qual vai ser esse N aqui? Vai ser 100 menos 31, tá bom? Aí você vai descobrir o saldo devedor. Bem, agora vamos aqui a dois exemplos usando o Excel, tá? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o sistema de amortização price, tá? Temos aqui a fórmula, né? Vamos ver se fica melhor se aumentar aqui. Pronto. Eu tenho aqui a fórmula, tá bom?
Então vamos lá. A fórmula para achar a parcela e a fórmula para achar o saldo devedor, tá bom? Bem, então um exemplo aqui, ó. Considere um parcelamento de uma dívida no valor de R$1.000. Então, o meu saldo devedor no início é quanto? Se eu peguei emprestado R$1.000, eu tenho que pagar R$1.000, tá? Há uma taxa de ser pago em 4 prestações anuais. Então, vão ser 4 prestações anuais, tá? Há uma taxa pós-antecipada para a qual se convencionou uma taxa de juros o que? 10% ao ano. Então, taxa de 10%. Eu venho aqui e formato aqui para porcentagem, tá bom? E qual vai ser a minha parcela? Ó, então eu tenho 4 parcelas anual, a uma taxa de 10% ao ano. Então, ou seja, parcela está no mesmo período, o mesmo período está no mesmo tempo do que a taxa. Beleza, não tem que fazer nada. Se tivesse em períodos diferentes, teria que fazer aquelas conversões todas de taxa nominal, taxa efetiva, etc. Esses 10% é a minha taxa efetiva, tá bom? Beleza, então vamos lá. Como é que nós iremos calcular a parcela? A parcela é esse cálculo aqui, tá? Então como é que nós iremos calcular? É o saldo devedor vezes a taxa que multiplica o FAQ sobre o FAQ menos 1. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o saldo devedor, tá? Que multiplica a taxa. Então a minha taxa está aqui na C12, que multiplica o FAQ. O FAQ é 1 mais a taxa novamente, né, elevado ao período, tá bom? Dividido por quem? Dividido pelo FAQ, tá? Dividido pelo FAQ, né? Elevado pelo período, menos 1. É isso, né? Fechei os dois. Então, ó, o meu valor aqui é de 347, tá bom? 347. Essa minha parcela, ela vai acontecer direto agora, tá? Tudo que eu for fazer vai ser essa parcela aqui. Bem, então vamos agora fazer o que? Vamos fazer o quadro de amortização. Então aqui eu vou fazer o meu quadro de amortização. Então eu vou ter o que aqui, ó? Eu vou ter a prestação, tá? Vou falar o número da prestação, vai, ó. O número da prestação, tá? O número da prestação. Então aqui eu vou centralizar, centralizei. Eu também vou fazer uma quebra de linha, de célula, tá? Então eu vou ter, ó, o número da prestação, eu vou ter o valor da parcela. Então vamos lá, eu vou ter o valor da parcela, eu vou ter os juros, eu quero saber o quanto de juros eu estou pagando naquele momento. Eu vou ter o que mais aqui? Os juros, eu vou ter a minha amortização propriamente dito, e eu vou ter aqui o meu saldo devedor, tá? Então aqui os valores, o que eu tenho que fazer, tá bom? Bem, agora o que a gente vai fazer aqui?
A gente vai pegar aqui tá? Então vamos lá. Bem, as minhas prestações. As minhas prestações são as seguintes. Eu tenho aqui a prestação 0, A1, A2, A3 e A4, tá? A prestação 0, A1, A2, A3 e A4. O valor da parcela, pessoal, na minha prestação 0 aqui, eu não tenho valor de parcela, não tenho nada, nada. Uma coisa que eu vou ter aqui vai ser o que? O saldo devedor. Então, o meu saldo devedor aqui no início vai ser esse valor aqui, né? Então, aqui eu não tenho nada. Então, na hora que eu for pagar a primeira parcela, eu já calculei. Eu vou pagar isso daqui, ó. Bem, quanto que eu estou pagando de juros? Os juros ele vai inserir sobre o saldo devedor. Então veja, os juros vai ser o que? Os juros vai ser o saldo devedor que eu tenho naquele momento. No caso aqui é um período menos 1, né? Então é o inicial vezes a minha taxa, tá? Como a taxa não vai mudar no Excel, eu vou colocar o cifrão, tá bom? Pronto, travei aqui lá na célula C12. Então veja, a minha amortização vai ser o valor da minha parcela menos os juros. Então, na minha primeira parcela eu estou amortizando R$215, tá ok? Estou amortizando isso aqui. E qual que é o meu saldo devedor? O meu saldo devedor vai ser o que? O saldo devedor inicial menos a minha amortização, tá? Bem, o que eu posso fazer agora? Como estamos trabalhando com o Excel, eu fiz errado. Então vamos lá. Alguma coisa aconteceu aqui. Então vamos lá. Também a minha parcela não muda. Essa minha parcela não vai mudar. Então eu vou travar ali, né? Pronto. Então a parcela não mudou, tá bom? Os juros sempre vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então aqui eu também posso copiar, ó. Beleza? A minha amortização sempre vai ser meu saldo, perdão, vai ser a parcela menos os juros, tá? E o meu saldo devedor vai ser o que? O valor anterior menos a amortização. Então aqui, pronto. Prontinho. Tá aqui a nossa tabela de amortização, tá? Como é que eu sei? Como que eu sei que deu certo? Deu certo porque aqui no saldo devedor zerou. Possa ser que por causa de arredondamento você tenha ali, sei lá, 1 centavo, alguma coisinha ainda que resquício, né? Mas é devido ao que? Ao arredondamento ao longo da parcela, né? Do processo, tá bom? Bem, ainda baseado no exemplo anterior, você vai calcular o saldo devedor após o pagamento da primeira e terceira parcela. Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse exemplo nosso aqui, Ctrl C, vir aqui, Ctrl V. Bem, para eu calcular o saldo devedor após a primeira parcela, após o pagamento da primeira
parcela, tá? E o saldo devedor após o pagamento da terceira parcela. Então vamos lá. Mesclei aqui. Mesclei, então vamos lá. Pessoal, o saldo devedor vai ser o que? Vai ser a minha parcela, ó, a parcela vezes o inverso do que eu usei para calcular a parcela. Então vai ser o que o inverso? Vai ser o FAQ, né? 1 mais a taxa elevado ao... Ah, tá, o período aqui é importante, ó. O que é o período? Após o pagamento da primeira parcela, ó, paguei aqui, tá? Ele tem que me aparecer, né, os 784. Por quê? Porque na hora que eu quitei isso, eu paguei isso, ele vai me calcular isso daqui, ó. Então, se eu tenho 4 menos 1, o período que vai faltar vão ser 3, né? 3 prestações. Então, aqui o meu período aqui vai ser 3, tá bom? Menos 1 dividido, né? Dividido por quem? Pela taxa vezes o FAQ elevado a quem? A 3 novamente. Acho que é isso. Legal. Ó, então, ó, assim que eu pagar a primeira parcela, qual vai ser o saldo devedor? 784, tá bom? E aqui o que vai acontecer? Aqui o que vai acontecer? A diferença é quando eu pagar a terceira parcela, só vai faltar uma parcela para eu acabar o financiamento. Então, na hora que eu pagar a terceira parcela, ó, o saldo devedor vai ser 286, tá bom? Então, assim que eu calculo as operações com a Price. Tá bom, pessoal? A gente se vê então na próxima aula. Até mais, até breve.